juntamente com uma farta coleção, né, de Tomás Antônio Gonzaga. E alguns originais. E alguns originais. Esses originais, exatamente para você estudar as liras? Esses originais, eu coloquei uma capa nova nele, mas na verdade são livros, são originais de Marília de Dirceu de 1845 e 1862. Porque para você estudar as liras nas traduções atuais, você perde muita originalidade. Então eu tive que encontrar estes livros em sebos de São Paulo e de Minas Gerais para eu poder estudar as liras mais próximo do original possível. Você tem inclusive alguns objetos mesmo, né, que você conseguiu nessa sua investigação. A casa onde Tomás Antônio Gonzaga foi preso, que foi a casa do Manuel Costa Mourão, onde ele vivia, essa casa ela foi toda restaurada pelo empresário Flávio Nichini. E durante a restauração da casa, ele chegou no solo original, no quintal. Então no quintal nós encontramos, para que você tenha uma ideia, quando estava sendo escavado, nós encontramos louças da Companhia das Índias, para você ter uma ideia. A louça tipo borrão azul, que era uma louça portuguesa muito cara, né? Olha que trabalho maravilhoso. Encontramos esse cravo no meio das pedras, as pedras antigas do quintal, né? Encontramos parte de uma panela de pedra, tá vendo? Restinhos de xícara. Né? E encontramos uma das peças mais interessantes que nós encontramos foi dentro de uma parede. Encontramos essa torneira, é uma torneira que você não encontra em catálogo nenhum, ela está amarrada aqui, né, para ela não soltar, faz até o barulhinho antigo, né? Que provavelmente seria uma das torneiras originais da casa quando Gonzaga vivia nela. Né? E me foi presenteada pelo proprietário da casa para que eu guardasse, para que eu fotografasse e registrasse ela no livro. E outra peça muito bonita que nós encontramos, porque é o seguinte, o lixo da casa normalmente era o quintal, né? Então todo o lixo orgânico acumulava. Os arqueólogos costumam escavar exatamente aonde era possivelmente o lixo. Aí você vai encontrar vestígios da casa. Então aqui nós temos um botão, olha que peça delicada, em cobre, e esse botão tem uma florzinha, né? E pesquisando, eu percebi que esse botão é um botão típico do século XVIII, onde se colocavam aqueles punhos de seda, né? Então, necessariamente pode ter sido de qualquer pessoa, mas só por ter sido encontrado na casa onde Gonzaga viveu, já é um botão interessante de se ter guardado, né? Sem dúvida. É um dos meus tesouros. Além dos objetos da casa dele, tem outros também que fazem referência ao local, né? A gente está aqui com várias espadas. Nós temos aqui uma espada típica do século XVIII, já bastante em decomposição, mas ainda dá para você perceber o desenho da empunhadura. Isso aqui é madeira e osso, e aqui eram detalhes da época, né? E que eles colocavam para personalizar, né? De quem que era. Aqui nós temos uma típica espada do ano 1834, é uma espada Pedro II, que era utilizada na guarda urbana de São Paulo. Nossa, o peso dela deve ser... Pode botar. Ela faz o barulhinho típico, né, de aquele barulho de metal saindo. Exatamente, gente, sensacional. Nessas suas pesquisas, né, você nos relatou aqui que algumas coisas podem até parecer para os historiadores uma viagem, mas muitas coisas você foi investigando e você até coloca no seu livro. Uma delas é uma possível obra da Maria Doroteia, da Marília. Não é isso que eu vou pegar aqui rapidinho? É do Joaquim Norberto. Inclusive é interessante você ter dito isso, porque o Joaquim Norberto é o prefaciador dessa edição de 1862. Ele diz ter encontrado em Ouro Preto
um livro chamado Dirceu de Marília, que seria a resposta de Marília para Tomás Antônio Gonzaga, né? Mas isso aí, eu concordo com os historiadores. O Joaquim Norberto era uma pessoa muito inteligente, muito letrada, conhecia a fundo as liras de Tomás Antônio Gonzaga, e todos os historiadores entram no consenso de que provavelmente ele deva ter criado essas liras atribuídas a ela para poder... E ele erra feio, né? Porque as liras, quando ele encontra, ele fala Dirceu de Marília, de MJDS, né? Que aí não, ele inverteu, não MDJS. Então, Maria Doroteia Joaquim de Seixas. Okay. Então ele fala que jamais ela teria escrito errado o próprio nome dela, né? Mas ele errou, então ele deixa uma pista de que é uma coisa que não é original. E essa imagem aqui, essa imagem talvez fosse dela. Essa imagem aqui é um bordado pictográfico que hoje está no Museu da Inconfidência, foi doado nos anos 50 por uma pessoa que diz que esse bordado foi executado por Marília de Dirceu. Isso aqui era um trabalho típico do século XVIII que as mulheres costumavam fazer. Eles pegavam folhas de livros sacros, né, onde tinham imagens santas, e bordavam. Eles colavam a roupinha, punham uma purpurina, né? Mas o interessante dessa pictografia é que foi feito um desenho, foi acrescentado pelo artista um desenho de fundo que é um morro. Quando você vai na fazenda Fundão das Goiabas, exatamente onde ela ficou exilada, você vê esse mesmo morro lá. Então, fica aqui, olha, existe a possibilidade de ter sido Marília, porque quem quer que tenha feito essa imagem se inspirou num morro muito característico e parecido com o do Fundão das Goiabas. E como eu falei anteriormente, ele é tão detalhista que ele, nessa pesquisa dele, ele até captou um possível erro de restauração da assinatura dela, não é isso? Na verdade... Achei sensacional. Na verdade... Foi o testamento dela, né? O testamento é um documento muito importante porque é o único documento que consta a letra original dela. Ela escreveu esse testamento no ano de 1836. Ela estava com 69 anos. E no final do testamento está esta assinatura, onde o restaurador, em vez de colocar o A nesta parte, ele acrescenta o A mais para frente e coloca um I. Entendeu? Que o nome dela não tinha, Não tinha aí. E daí o erro de até hoje se fala Maria Doroteia, né? Doroteia nunca existiu, porque ela sempre assinou. Esse aqui é um recibo assinado por ela e aqui é a segunda página do testamento, onde ela assina Doroteia. Então você percebe que foi feito uma restauração descaracterizando a assinatura original dela. Bom, e por aí dá para você de casa perceber como ele foi a fundo nessa pesquisa, como ele foi a fundo procurando entrar mesmo nessa história e que nos deixou esse legado. Eu acho que é um grande legado.